pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica e Algoritmo. O objetivo da aula de hoje é apresentar o conceito de procedimento e funções, forma mais eficiente de trabalhar com algoritmo. Então vamos ver aplicação de subrotina em algoritmos, módulo ou subalgoritmos, estrutura de programas, métodos, top-down e bottom-up. Então vamos trabalhar com o conceito de subrotina. Um programa que tenha um método principal e que a partir desse método ele pode alcançar outros métodos, outras rotinas. Então você tem em subrotinas programa que pode realizar diversas operações computacionais: entrada, processamento e saída. Entrada de informação do mundo externo, de alguma forma essa informação será processada, obtendo uma saída de resultado na tela ou em algum mecanismo de saída de informação para o usuário. Você tem também a opção de trabalhar com subrotinas e utilizar na divisão de algoritmos complexos, permitindo assim a modularização de um problema considerado grande e de difícil solução. Dividir uma subrotina em outras tantas quantas forem necessárias, buscando uma solução mais simples de uma parte de um problema maior. Então você vê que você tem especificadamente um método e você pode chamar aquele método através de um programa principal fazendo uma referência. Então você tem um método de refinamento sucessivo. Na programação é bastante utilizado. E vamos utilizar aqui nesse curso dois métodos, o método top-down e bottom-up. Procedimentos de trabalho que podem facilitar a construção de programas de computador. O método top-down, de cima para baixo, descreve de forma resumida as ações de um programa sem se preocupar com detalhes específicos. O método bottom-up, de baixo para cima, descreve de forma detalhada as operações de um programa de computador com o objetivo de apresentá-lo detalhadamente como um todo. Os métodos possibilitam grande facilidade na aplicação das etapas de trabalho da programação estruturada. Olha essa analogia. Imagine que você tenha uma classe ou um programa principal e que você queira, em um determinado momento, acessar uma rotina. E nesse programa, como um todo, ele tem várias rotinas. Ele tem a rotina 1, rotina 2, rotina 3 e a rotina 4. Sendo que na rotina 3, esse programa ele tem uma subrotina que eu vou chamar de rotina 3.1 ou rotina 3.2. Então, a partir do programa principal, você pode executar uma subrotina. Beleza? Então, vamos supor que você tenha um programa que ele verifique a adição de dois valores. Então, você pode fazer a chamada no programa principal pelo nome do método, que ele vai lá naquela rotina, executa a operação de adição e retorna no programa principal. Então vamos executar posteriormente uma atividade para trabalhar com esse conceito. Então, subrotina do tipo procedimento.
Você pode trabalhar com criação de menu, controle de múltipla escolha, variáveis globais, variáveis locais, passagem de parâmetro, refinamento sucessivo. Beleza? Então você pode fazer o seu programa ficar bem estruturado neste conceito de subrrotina de procedimento, de tipo de procedimento. Então você tem aí o diagrama de bloco, que você tem o início, a sua subrrotina e o fim de execução. Em português estruturado, você pode escolher o seguinte, o nome de procedimento para o seu procedimento. Você tem as suas variáveis e o início de instruções. Um módulo de procedimento é um bloco de programa contendo início e fim, identificado por um nome, por meio do qual será referenciado em qualquer parte do programa principal. Então, quando você define um procedimento, você pode referenciar ele, chamar esse procedimento que você criou, o que? Em instruções. Então, você pode criar vários procedimentos e referenciar ele. Eu quero ver a adição. Então, eu chamo o procedimento adição. Vai lá e verifica o que está sendo feito e traz para mim o retorno. Então, é muito tranquilo, muito legal. Olha só. Você tem aqui, agora, no português estruturado, você pode definir em uma variável, na seção de declaração de variável, subrrotina, e você tem aqui também o fim da subrrotina. E no diagrama de bloco, o início vai ser o que? Subrrotina, as instruções e retorna. Você pode perceber uma coisa. Essa ideia, ela é uma ideia que você pode encontrar em Java, por exemplo, trabalhando com orientação a objeto, porque cada classe ela tem a sua forma específica de trabalhar. Por exemplo, o objeto pessoa, ele tem os atributos que o identifica. Por exemplo, toda pessoa ela tem um nome, toda pessoa ela tem um endereço, toda pessoa ela tem um estado, toda pessoa ela tem uma idade. Então, os atributos do objeto pessoa está atrelado àquele objeto. Então, qual é o objeto que permite eu identificar uma pessoa? O CPF, por exemplo. Beleza. Então, vamos supor que eu queira fazer uma subrrotina e eu tenho um programa com as instruções e em determinado momento eu quero saber todas as pessoas que têm idades maiores que 30. Eu fiz uma rotina que vai cuidar dessa parte, dessa regra de negócio. Então, instruções, eu vou só chamar o método que está fazendo aquela rotina, que é o que? Verificar a idade das pessoas que são maiores que 30. Então, a definição do código da subrrotina deve ocorrer antes de sua chamada no texto de chamada da subrrotina. Descreve esse código do programa com base no método de baixo para cima, bottom up. Então, pense, pessoal, comece a pensar de forma orientada a objeto, porque, por exemplo, se eu for fazer um cadastro, fazer uma regra de negócio, onde eu quero cadastrar uma pessoa. Então, se eu tenho que, para o cadastro dessa pessoa, eu quero definir se aquela pessoa ela é um aluno ou se ela é um professor. Então, eu tenho a entidade professor e a entidade aluno. E eu tenho
também uma entidade pessoa. Se professor e aluno é uma pessoa, então basta eu definir uma entidade chamada pessoa e dizer quem é quem. Então isso é um conceito de herança. O objeto professor e o objeto aluno está herdando da classe pessoa os seus atributos. Então isso foi uma pincelada de orientação objeto falando sobre herança. Agora vamos voltar aqui à nossa atividade. Imagina que em uma situação onde seja necessário trabalhar com subrotina para descobrir o que? A adição de dois valores. Então eu tenho aqui no meu programa principal, eu tenho a numeração de 1 até 5 de regras que meu algoritmo deve fazer. Então, se eu estou dizendo que eu quero fazer a adição, então ele vai procurar o que a rotina 1 e verifica o que está sendo solicitado. Se ele quer fazer a subtração, ele vai procurar o que? A rotina que está executando a subtração. E assim sucessivamente. Você tem a rotina 3, que é a multiplicação, e a rotina 4, que é a divisão. Então, agora vamos fazer uma atividade que é o seguinte: desenvolver um programa de computador que solicite as operações básicas de uma calculadora que opere com a entrada de dois valores do tipo real após a escolha da operação a ser executada. Então, essa analogia ela reflete o que naquele problema. Então, a partir de um programa principal, eu vou chamar a rotina que eu quero, na verdade, executar. Então, vamos executar esse algoritmo. Para a gente resolver esse problema, vamos abrir o Visual G e vamos salvar o nosso algoritmo chamado de procedimento calculadora. É a calculadora básica que opera 4 funcionalidades. Beleza? Então eu tenho aqui, pessoal, a primeira regra, que é calcular o procedimento soma. Então eu vou chamar o que? A minha hot soma, que é o nome do procedimento. Beleza? E toda vez que eu abrir o meu procedimento, eu tenho que fechar com fim procedimento. Beleza? Aqui dentro, eu vou começar a fazer o seguinte: eu vou declarar uma variável, que eu vou chamar ela de var R, que vai receber o resultado, tá? Eu vou declarar outra variável que eu vou chamar de A e B, tá? Então eu quero fazer o que? A soma de A e B implicar em R, tá? Então aqui é importante vocês entenderem o seguinte: olha só, que a gente vai trabalhar com a rotina de soma. Então vou dar um escreval, tá? Aspas duplas, e vou colocar rotina de soma. Então aqui embaixo eu vou colocar o seguinte, ó: escreval, aspas duplas, e vou falar o seguinte, ó: entre com o valor de A, dois pontos, e aqui leia o que? Leia A. Beleza. Agora eu vou entrar aqui, escreval, aspas duplas, entre com o valor de B, dois pontos, leia B. Isso aqui já está no sangue de vocês, né? Então, A mais B eu implico em R. Beleza. Então, eu tenho aqui, olha só, o resultado, que eu vou colocar aqui, ó: escreva, beleza, aspas duplas,
a soma, beleza, de A com B é 2 pontos, vou colocar R, vírgula R. Beleza. Então eu criei já o meu primeiro procedimento, tá? Agora eu vou criar o meu segundo procedimento, que é o seguinte. O meu segundo procedimento é a subtração, beleza? Então eu vou criar aqui o seguinte, ó. Vou documentar e vou adicionar subtração. Então eu vou colocar, ó, procedimento, tá? Hot de rotina, tá? Subtração. Beleza. Então, agora eu vou fechar aqui o procedimento. Fim, procedimento. Beleza. Aqui dentro eu vou começar o que? Com a minha variável, que vai ser R, A, vírgula, o que? B. Beleza, do tipo real. Aí você deve estar se perguntando, mas Josué, você não já declarou ali em cima também para a soma as variáveis? Por que você está declarando novamente? Porque eu estou em outro procedimento. Então, quando eu chamar aquele método, ele vai executar especificadamente aquele procedimento. Então, ele não consegue enxergar as variáveis de procedimentos diferentes. Tá? Então ele vai enxergar somente o procedimento que está sendo chamado. Então aqui eu vou colocar o seguinte, ó, escreva o que? Aspas duplas, rotina, o que? De subtração. Então, como eu tenho que executar a leitura dos outros valores, eu vou copiar aqui para agilizar o processo, tá? Então eu tenho a rotina de olha só, subtração, eu também tenho que executar a leitura de A e B. O que vai mudar agora é aqui, ó, A menos B, eu implico em quem? Em R. Beleza? E aqui eu exibo a informação na tela. Escreva, beleza? Aspas duplas, tá? Aspas duplas. A subtração de A com B é 2 pontos, vírgula, o que? R. Beleza? Então agora o que eu preciso de fazer é o seguinte. Eu tenho 2 procedimentos, beleza? Eu tenho 2. Vou salvar o meu algoritmo aqui, tá? Beleza, vou salvar. Agora eu vou criar, para vocês verem, o seguinte. Eu vou criar o próximo procedimento, que eu vou chamar ele de multiplicação. Então eu tenho multiplicação, tá? Então eu tenho aqui var, né? E eu vou fechar aqui. Eu tenho aqui var, que vai ficar dentro do procedimento. Então, procedimento, eu tenho, agora eu vou chamar de hot, o que? Multiplicação, beleza? E aqui dentro eu coloquei o var e eu vou fechar aqui, ó, olha só, fim, procedimento, beleza, fechei. Então, aqui eu vou colocar R, A, B, do tipo real, tá? E aqui dentro eu vou colocar o seguinte, olha só, vou colocar aqui a leitura dos valores de A e B, vou adicionar dentro do procedimento multiplicação e vou fazer a alteração. Aqui agora vai ser o produto, né? Então eu tenho aqui, olha só, rotina, multiplicação. Eu estou colocando um pouquinho mais rápido porque vocês já estão com essas informações no sangue, tá? Então, aqui eu já defini então meu procedimento de multiplicação. A minha próxima atividade agora é fazer o que? A divisão. Então, divisão, beleza. Então eu tenho procedimento, o nome dele é rotina, o que? Divisão, beleza? Divisão. E aqui eu tenho fim, procedimento, tá?
Beleza. Agora, novamente, var o quê? Vamos colocar aqui no canto para ficar legal. Var. Abaixo aqui eu vou colocar R, A, B do tipo o que? Real. Beleza. Agora vamos colocar aqui novamente a leitura dos valores, né? Vou ler A e ler B. Beleza. Então, ele fica grande, né? Esse algoritmo ele fica um pouquinho grande, mas a intenção aqui é que vocês entendam como que funciona. Então eu coloco aqui agora ó, rotina de divisão. Porque a regra, lembrando pessoal, a regra é igual, a lógica é igual para todas as linguagens. O que muda é a sintaxe. A forma de você escrever um comando em uma linguagem vai ser diferente da outra. Mas a regra é igual para todos. Tá? Então eu tenho aqui a rotina de divisão. É o seguinte, olha só. Se o valor de B, né? Se B for igual a 0, olha só. Então eu vou fazer o seguinte, olha só, se B for igual a 0, então eu vou adicionar uma informação na tela, tá? Escreva, tá? Aqui eu vou colocar aspas duplas, eu vou colocar assim, ó, o resultado da operação equivale a 2 pontos, aqui dentro eu vou colocar erro. Beleza, tá? Erro, beleza. Aí agora, olha só. Se não, eu vou colocar o seguinte, ó. R vai receber o quê? A dividido por B. Beleza, aí eu informo o resultado. Escreval, tá? Ou escreva, né? Escreva, melhor. O resultado da operação equivale a 2 pontos. E aqui eu vou colocar o resultado. Beleza, R. Tranquilo, né? E eu vou fechar o quê? O fim C. Fechei o fim C. Beleza. Agora eu tenho o fim do procedimento. Então, o que eu fiz? Eu fiz o quê? Todos os procedimentos básicos de uma calculadora, bem tranquilo. Então aqui eu tenho, olha só que legal, procedimento que eu estou chamando de RET soma, RET subtração, RET multiplicação e o ROT divisão, tá? Agora, o seguinte, olha só, em variável aqui, na seção de declaração das variáveis, olha só, eu estou falando, agora não é a variável dentro do procedimento, é fora do procedimento no meu programa principal, tá? No meu programa principal que estou chamando de procedimento calculadora. Observem isso. Então agora eu vou colocar aqui uma variável que eu vou chamar ela de opção. Opção. Por quê? Porque eu vou criar um menu, tá? E que a partir desse menu o usuário vai escolher qual a opção que ele quer que seja feita no programa, tá? Por exemplo, se ele digitar 4, ele quer que execute a divisão de 2 valores. Se ele quer executar a multiplicação, ele pode digitar 3. Então, eu criei essa variável opção do tipo inteiro, porque eu vou armazenar nela o que? A escolha, a opção que o usuário tem como escolha para executar a operação matemática da calculadora, tá? Então, eu tenho aqui, olha só, opção vai ser inicializada com 0, tá? Aqui em seção de comandos, e aqui eu vou colocar o seguinte, ó, escreval, tá? Aspas duplas, e vou adicionar a primeira informação, que é a soma. Então, soma. Beleza. A segunda, eu vou colocar 2. Beleza. 2, o que? Subtração. A terceira eu vou colocar multiplicação.
multiplicação. E a quarta eu vou colocar divisão. Quarta, o que? Divisão. Beleza. E eu vou colocar ainda uma opção de fim de execução, que eu vou chamar ela de 5. Beleza? Então aqui eu vou colocar assim, ó, 5 traço fim de execução. Beleza. Aqui eu pulei uma linha e vou entrar agora com a informação para o usuário digitar. Então eu quero que o usuário escolha, a partir desse menu uma opção. Digite uma opção. 2 pontos, beleza. Leia o que? Leia opção, beleza. E aqui em cima, antes de soma, eu vou colocar uma informação aqui, sei lá, programa calculadora básica, só para deixar mais esclarecedor, beleza. Então, beleza, olha só, escolha, estrutura escolha, tá? Escolha o que? Opção. Que opção escolhida pelo usuário, né? Então tem o fim escolha, beleza. Aqui dentro desse bloco de instrução, o que eu vou fazer? Caso o usuário digitar 1, retorne para mim o que? Hot soma. Opa! Caso o usuário digitar 2, o que? Eu quero que esteja o que? Hot subtração. Caso o usuário digitar 3, eu quero o que? Hot multiplicação. Caso 4, eu quero hot divisão. Beleza. Então, outro caso, eu quero fazer o seguinte, olha só. Eu quero colocar um escreval, aspas duplas, e aqui colocar assim, ó, opção invalidar, beleza? Eu vou colocar tente novamente, beleza. A opção 5, fim de execução, eu vou deixar como desafio para vocês, tá? Então, eu tenho o meu programa principal, tá? Que o nome dele é procedimento calculadora, e dentro desse programa principal eu posso chamar o que? Os meus métodos que eu criei como procedimento. Então, hot soma, quando o usuário digitar 1, ele vai procurar o que? Qual é o procedimento hot soma e o que ele faz, tá? O que ele faz? Ele executa a adição de A e B. Beleza. Olha só, se o usuário escolheu 2, hot subtração. Então, o que ele faz? Ele vai procurar o procedimento hot subtração e vai executar a subtração de A e B. E assim sucessivamente. Vamos executar para testar o nosso algoritmo? Vamos executar com time ou F9. Olha só, ele fez o seguinte, olha só. Eu vou colocar aqui, olha só. Programa calculadora básica. Soma. Vamos melhorar isso aqui. Vou pular uma linha, tá? Eu vou pular uma linha, vou dar o ESC aqui para fechar. Beleza, eu vou pular uma linha aqui no meu menu, porque está tudo na mesma linha. Então, vou colocar escreval para melhorar a visualização, até para explicar a vocês. Beleza. Então, eu vou salvar novamente e vou executar, tá? Por que eu prezo salvar o algoritmo? Porque se der algum problema o computador desligar, você não perder todo o seu trabalho. Porque o algoritmo desse procedimento ele é grande, tá? Então, lembrando que você pode fazer qualquer procedimento e chamar aquele método. Eu estou utilizando esse exemplo da calculadora porque eu quero que vocês entendam,
tá? Então eu quero executar o procedimento multiplicação. Então eu vou escolher o 3, vou dar Enter. Olha só, ele encontrou um erro. Ele encontrou um erro na linha 30, tá? Ele esperava encontrar um início. Então vamos ver o que está acontecendo. Vamos terminar isso aqui e vamos fechar o console. Opa! Esperava encontrar um início, escolha. Vamos terminar isso aqui. Vamos dar uma vasculhada no nosso algoritmo para ver o que está acontecendo. Então eu tenho aqui na linha 30. Opa! Vamos ver o que acontece e a gente vai resolver. Para resolver este problema, o que vamos fazer? Assim como o nosso programa principal ele precisa de ter um início, eu constatei aqui que em cada procedimento eu não coloquei um início. Então ele está acusando erro, tá? Então eu tenho que colocar aqui o seguinte, ó, iniciou, beleza? Tá? Depois da seção de declaração de variável, eu tenho que colocar também o início. Iniciou. Tá? Lembrando que esse é o início do procedimento. Tá? Iniciou. Beleza. Aqui em multiplicação, olha só, eu não coloquei o resultado da multiplicação. Então, vou colocar aqui, ó, escreva, tá? Aspas duplas e aqui dentro eu vou adicionar o seguinte, a multiplicação de A com B, dois pontos, vírgula, R. Beleza, vamos colocar aqui, olha só, aqui em hot divisão, eu também tenho que colocar o início, tá? Agora vamos testar novamente. Esse tipo, pessoal, de erro é normal, porque a gente tem que ter atenção. Se qualquer descuido, uma vírgula, um ponto, pode comprometer a execução do seu algoritmo. Então vamos executar novamente, tá? Vamos executar novamente. Eu quero executar a multiplicação, então vou digitar 3. Olha só, rotina de multiplicação com o valor de A. Vamos digitar agora aqui 10. Tá? Entre com o valor de B. Vou colocar 2. Ó, a multiplicação de A com B é igual a 20. Então aqui em rotina de multiplicação eu também posso pular uma linha para ficar melhor, tá? Então eu vou fazer isso nesse momento. Aqui eu vou colocar um escreval. Aqui também para multiplicação eu vou colocar um escreval. Para subtração também vou colocar um escreval e para soma já está. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, vamos executar novamente e vamos testar, pessoal. Testem aí todas as opções, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, digite a opção 1. Vou digitar, beleza, rotina de soma, entre com o valor de A. Vou colocar aqui 200, beleza. Vou colocar agora o valor de B, vou colocar 300, tá? Tem que dar 500. Olha só, a soma de A com B é 500, beleza. Agora vamos executar outra opção. Então já testamos a opção de multiplicação, soma. Agora eu quero a subtração. Vou escolher a opção 2 e vou adicionar um valor para A. Eu vou colocar esse valor de 1000. Tá, de 1000, e eu quero tirar 500, beleza. Agora, ó, sobrou 500, beleza. Então vamos fazer a divisão, tá? Agora vamos executar novamente, tá? E eu vou colocar aqui um outro valor, tá, para a divisão. Eu quero colocar a opção 4, tá? Lembrando que o 5 é o desafio para vocês, tá? Eu vou colocar 3 e vou colocar eu coloquei 9 para A e 3 para B. Olha só, o resultado da operação equivale a 3. E agora eu quero também adicionar um outro desafio para vocês, que é adicionar um loop de repetição que pergunte ao usuário no final de execução do programa se ele quer executar o programa de calculadora básica novamente, tá? E construam também, pessoal, programas com procedimento,
Não basta necessariamente só utilizar a estrutura escolha caso. Você pode utilizar outras estruturas dentro de cada procedimento, mas nesse momento é importante que vocês entendam que o procedimento em pseudocódigo, ele é um método, tá? Então aqui eu estou fazendo um método de soma. Então no Java eu posso fazer um método também de soma. E na minha classe principal é só eu chamar o método. Então tá vendo a lógica como é que funciona? Todo programa ele tem que ter um método principal. E nesse método principal eu vou chamar o quê? Um outro método, tá? Que vai executar aquele procedimento, tá? Então esse foi o objetivo dessa aula.